Tratamento de efluentes industriais, celulose e papel. Sumário. O trabalho vai ser basicamente dividido pelos tópicos de introdução, efluentes industriais, celulose e papel, tratamento de efluentes industriais, celulose e papel, conclusão e referências. Introdução. Um assunto bastante abordado na atualidade é a preocupação com o meio ambiente. Com o decorrer do tempo, as empresas passaram a dar uma maior importância às consequências de seus processos produtivos, ou seja, a garantia de que seus efluentes líquidos, seus resíduos sólidos e emissões atmosféricas não prejudiquem a qualidade dos ecossistemas ao seu redor. Com isso, começaram a investir nessa área a fim de minimizar ou eliminar tais impactos ambientais, tornando-se como uma necessidade o que antes era visto como um transtorno. Possibilitou, inclusive, um retorno financeiro, melhorando a imagem da empresa. O aumento da eficiência do processo é vital para o funcionamento adequado do tratamento de efluentes, visto que os processos produtivos estão em constante transformação, visando o aumento da produtividade. Por isso, é muito importante que tenham estudos acerca do assunto. Efluentes industriais. A resolução do CONAMA, número 357, determina que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados direta ou indiretamente nos corpos de água após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta resolução e em outras normas aplicáveis. A poluição pelos efluentes líquidos industriais deve ser controlada inicialmente pela redução de perdas nos processos, incluindo a utilização de processos mais modernos, arranjo geral otimizado, redução do consumo de água, como em lavagens de equipamentos e pisos. A manutenção também é fundamental para a redução de perdas por vazamentos ou desperdícios. Após a otimização do processo industrial, as perdas causadas através da poluição hídrica devem ser controladas utilizando-se o sistema de tratamento de efluentes líquidos. Efluentes industriais, celulose e papel. O setor de celulose e papel é um grande consumidor de recursos naturais, especialmente fibras vegetais, energia e água, e tem sido considerado um importante exemplo de geração de poluentes de ar, água e solo. As indústrias de celulose e papel representam um setor de extrema importância econômica, visto que produz uma grande variedade de produtos para atender às necessidades humanas, emprega um número considerável de pessoas e movimenta volumes elevados de recursos financeiros e ambiental, devido aos seus reflexos em corpos d'água. Por utilizarem grandes volumes de água, essas indústrias geram também grandes quantidades de efluentes, contendo substâncias tóxicas. As áreas mais críticas da indústria em relação às características do efluente são o cozimento e o branqueamento. Vale ressaltar que diariamente a indústria libera em torno de 62 milhões de metros cúbicos de efluentes. Os efluentes resultantes do processo do cozimento é responsável pela geração de efluentes com alta demanda bioquímica de oxigênio, DBO, turbidez, cor, sólidos suspensos e baixas concentrações de oxigênio dissolvido, enquanto os que são resultantes do processo de branqueamento são fortemente coloridos e contêm mais de 300 componentes orgânicos, principalmente fenóis clorados, os quais apresentam toxicidade para muitos organismos aquáticos e alta resistência à degradação. O efluente do branqueamento é a maior fonte de poluição de águas da indústria de celulose e papel, contribuindo com 85% da cor e 50% da demanda de bioquímica de oxigênio, que é a DBO. Este fato pode causar
ao meio ambiente o retardamento ou impedimento da transmissão de luz solar através da água, interferindo na fotossíntese de plantas aquáticas. Nessa imagem ilustrada aí, ela representa a parte do cozimento. Tratamento de efluentes industriais, celulose e papel. Os efluentes gerados pelo processo de branqueamento contêm inúmeros poluentes, como, por exemplo, fragmentos de lignina clorada, que são tóxicas e recalcitrantes, a tratamentos químicos e biológicos. Assim, o tratamento desses efluentes é imprescindível para a redução do impacto ambiental. Tratamentos por sistemas de lodo ativados são eficientes para a remoção de organoclorados de baixa massa molar, principais responsáveis pela alta DBO e toxicidade acentuada dos efluentes. Entretanto, a maior deficiência desses sistemas é a não degradação dos materiais organoclorados de alta massa molar, que podem ser bioacumulados ou degradados muito vagarosamente no meio ambiente, resultando posteriormente na formação de intermediários tóxicos de baixa massa molar. Através da biorremediação, foram descobertos vários micro-organismos, como fungos ou plantas, enzimas que são extremamente versáteis em degradar compostos poluentes para que o ambiente contaminado retorne à sua condição original. A biorremediação se trata de um processo em que as bactérias, fungos ou algas são utilizados na descontaminação do ambiente. Utilizando-se culturas heterogêneas de fungos e de bactérias isoladas de lodos ativados, com o objetivo de melhorar e inovar a metodologia de tratamento com lodos ativados, além de melhor entender a atividade individual de grupos de organismos presentes no solo do lodo na degradação de poluentes. Os fungos basidiomycetes têm sido indicados pela biotecnologia atual como eficientes na degradação de grande variedade de compostos e corantes, devido às suas enzimas capazes de degradar moléculas complexas como a lignina e a celulose. Alguns dos exemplos desses fungos são o Pleurotus ostratus do tipo Flórida e Pleurotus ostratus sp. Nessa imagem, ela tem a representação de um estudo feito, em que foi feita a contagem de protozoários e rotíferos do tratamento de lodos ativados. Foi possível notar o aumento de flagelados e ciliados, rotíferos e pedunculados não cresceram com grande expressão, tiveram inclusive uma baixa quantidade, por isso inclusive que no gráfico ele tem a representação próxima ao zero. Esse estudo ele foi feito por meio de uma metodologia para adaptar o lodo a um estudo em laboratório e foi fracionado a análise dos micro-organismos, e esse estudo mostrou ser bem eficiente para entender como funciona como atua cada micro-organismo, em que teve a presença de protozoários, anelídeos, rotíferos, nematóides na parte microscópica que foi analisada. Aí teve como resultado o tratamento com culturas heterogêneas de fungos teve sua melhor eficiência em 120 horas de tratamento, com uma redução de 25% para o carbono orgânico total. O tratamento com culturas heterogêneas de bactérias mostrou sua melhor eficiência em 72 horas de tratamento, com redução de 43% para o carbono orgânico total. O tratamento com lodos ativados apresentou sua maior eficiência em 72 horas de tratamento, com uma redução de 62% para o carbono orgânico total e 34% para fenóis totais. Portanto, foi o melhor tratamento na questão de fenóis, que não foi até
abordado antes na parte de fungos e bactérias. O tratamento com fungos e bactérias não reduziu os fenóis totais. Os 3 tratamentos mostraram ineficiência na redução de cor, sendo que o tratamento com bactérias aumentou a cor. Em condições normais de operação da ET, o mais comum é encontrar em espécies de micro-organismos como rotíferos, andarilhos e vorticelas, que são bons indicadores de qualidade do efluente no reator biológico. Nessas 2 imagens ao lado, a primeira é do filo rotífero e a segunda é vorticelas. Além desses, tem também a presença de, por exemplo, decamebas, gastrotrichos e suctórias. Esses gastrotrichos é comum em tratamento de celulose. E essas suctórias, elas aparecem quando estão em condições favoráveis, pois são organismos bem sensíveis. A estação de celulose, de tratamento de efluentes industriais de celulose, é bem robusta e como se faz o controle de variáveis físicos, químicos, que entendem ser bem mais críticos do que o processo de perto, geralmente as condições dentro do reator são adequadas para o bom desenvolvimento da biota. Quando há distúrbios, percebe-se a redução de vorticelas, por exemplo. Se tem problemas com nutrientes, principalmente nitrogênio, é nítida a redução dos andarilhos. Quando passa alguma toxicidade, se destacam os flagelados, amebas, cistos de rotíferos, além de ser possível observar vorticelas soltas, correndo pela lâmina, já que o vorticela é um organismo fixo, então dá para ver que tem algum problema. Se tem uma vasta presença de andarilhos, rotíferos, vorticelas e também a presença de flagelados, essa presença de flagelados não indica que está em uma situação ruim o sistema de tratamento. Uma outra característica importante também é a quantidade de bactérias filamentosas na formação do floco e verificar se ele tem sua grande maioria como porte grande, médio, se é firme, compacto e redondo, que são características que fazem durante a realização da microscopia. E essas características citadas garantem que o floco vai ter uma boa decantabilidade sem causar problemas de arrastes, que são as perdas dos sólidos para o efluente tratado. Conclusão. A análise microscópica da biorremediação realizada deve ser considerada pela ação de diversos micro-organismos, que em um contexto geral atuam no mesmo ambiente, mas com ações que podem ser estudadas individualmente, de acordo com o aspecto que está em análise. Cada efluente industrial, de acordo com a atividade desenvolvida pela empresa, ela demanda a ação de micro-organismos diferentes, necessitando de uma microbiota diversificada e adequada, sendo importante, assim, estudar para saber qual vai ser o melhor a ser aplicado. Nesse sentido, diversos estudos têm indicado a capacidade de fungos, basidiomicetos, como foi dito no trabalho, de degradar compostos orgânicos poluentes, recalcitrantes. Todavia, apesar dos estudos de biorremediação já realizados com basidiomicetos, ainda não se sabe ao certo quando o inóculo fúngico está em condições favoráveis para que a degradação do poluente seja mais efetiva. Além do mais, foi observada a ineficiência, por exemplo, de fungos e bactérias na redução de fenóis totais, porém, são necessários na redução de carbono orgânico total. Referências. Obrigada.